Coqueiros, edificações magníficas, arte por todos os lados, o mar. Estar no centro histórico de Olinda é como poder, por um momento, visitar o passado, o nosso passado, sem perder a essência do presente. É estar diante dos vestígios de um Brasil colonial, imperial e contemporâneo. É estar no palco da história e se perceber ainda enquanto protagonista. O Centro Histórico de Olinda, vizinho da cidade do Recife, capital pernambucana, abarca uma área de 1,2 quilômetros quadrados e possui cerca de 1.500 imóveis que exibem diferentes estilos arquitetônicos. O centro foi tombado pelo IPHAN em 1968, mas apenas em 1982 a Unesco declarou o reconhecimento da cidade como Patrimônio Mundial Cultural. O Centro Histórico apresenta um conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico de imensurável beleza e relevância cultural. Em suas diversas construções, é possível perceber estilos arquitetônicos que remetem ao período colonial do século XVI, às fachadas de azulejos do século XVIII e XIX e ainda ao início do século XX, através das obras neoclássicas e ecléticas. Além das edificações, o centro possui uma natureza bastante diversificada. Facilmente é percebida uma vegetação abundante pelas ruas, jardins, praças, conventos. Apesar de preservar uma paisagem local com características que remetem a uma arquitetura vernacular herdada de Portugal, a cidade assumiu, junto ao meio, personalidade própria e a manteve ao longo dos anos. Houve, no entanto, por parte do poder público e da população, um grande esforço para proteger o núcleo histórico de Olinda e sua paisagem, que foram ameaçados pelo aumento do número de construções da cidade do Recife, que se direcionavam ao norte. Em Olinda, predominam as edificações residenciais, destacando-se casas pequenas e seus quintais com árvores de várias espécies frutíferas trazidas pelos colonizadores. A riqueza de Olinda não está presente apenas no campo do tangível, mas assume ainda um caráter subjetivo quando se entende o modo de morar de seus habitantes enquanto um aspecto intrínseco ao valor atribuído à cidade, além do artesanato e tradições que transitam entre o sagrado e o profano. Portanto, o Centro Histórico de Olinda apresenta, sobretudo, um conjunto de aspectos históricos que contam a história da cidade, do Estado, do país e, por conseguinte, de cada indivíduo ligado direta ou indiretamente ao lugar. Uma história que tem muito a revelar por trás de suas fachadas antigas, coloridas e natureza peculiar. A chegada dos colonizadores à América Portuguesa configurou um cenário que transformou significativamente a história do território, que viria a se tornar o Brasil. O Novo Mundo, então, encarava um cenário de conflitos, doenças, guerras e catequese. A presença religiosa nos tempos coloniais é percebida de maneira marcante no Centro Histórico de Olinda. Dentre suas instituições religiosas mais antigas, destacam-se a Igreja e o Mosteiro de São Bento. A convite do donatário de Pernambuco, Jorge de Albuquerque Coelho, a Ordem de São Bento chegou à capitania em 1592. Os beneditinos concluíram a construção do mosteiro em 1599. No período da invasão holandesa, o mosteiro foi alvo de um incêndio e apenas em 1640 foi reconstruído. A igreja e o mosteiro de São Bento integram um conjunto arquitetônico que remontou ao estilo barroco. Olá, bom dia. Me chamo irmão Inácio, sou monge aqui do mosteiro da cidade de Olinda. Falar de São Bento é falar também da história da Europa. Bento, ele era um jovem de família rica, morando na cidade de Núrcia. Ele é do ano 480. E aí, muito cedo, o jovem Bento já despertou um pouco do interesse para a vida contemplativa, que é a vida de oração constante. Já na sua juventude, foi mandado para Roma para estudar filosofia. Nesse meio tempo, ele conheceu um outro monge chamado Romano. E Romano, ele deu a Bento os primeiros caminhos, as primeiras perspectivas para se tornar um eremita. O eremita é um tipo de monge onde ele vive apenas sozinho, isolado, apenas rezando e trabalhando. E aí a fama de Bento começou a se espalhar pela Europa.
a forma de santidade, a vida de oração constante, como ele, através da oração, do trabalho e do jejum, ele estaria sendo sempre elevado em contato com o sobrenatural. E aí a sua forma, ela se espalhou de tal maneira que a vida monástica começou a chamar Bento para sair dessa vida de eremita para se tornar um cenobita. O que é o cenobita? Somos nós que vivemos em comunidade com vários monges. E aí a partir desse chamado, Bento começou a se tornar superior das casas onde haviam vários monges. Ele começou a cuidar e a zelar de outros monges para que a sua vida começasse a, de fato, ter uma orientação voltada para Deus. E aí essa fama de Bento começou a gerar um pouco de ciúmes de outros monges. E aí tem até vários milagres de Bento. Um deles, que um dos mais famosos, é que os monges, com raiva dele, colocaram veneno no vinho, na taça de vinho. E quando Bento tocou na taça, a taça se quebrou. Derramando todo o vinho, mostrando que o mal nunca iria prevalecer diante da sua santidade, da sua vida de oração. E aí Bento, observando todas essas perspectivas, ele saiu desse mosteiro onde tentaram matá-lo. Ele saiu, foi para outro mosteiro, passou um tempo numa cidade chamada Subiaco, depois para outra cidade chamada Monte Cassino. E lá ele, sendo abade superior da casa, ele criou uma regra chamada Regra de São Bento, que é uma regra de como os monges devem viver em comunidade, os monges cenobitas. E aí essa regra, em um determinado tempo, ela começou não a ser só apenas para os mosteiros, mas sim para como viver em comunidade, na forma como ela foi colocada para as pessoas, como se deve orar, como se deve respeitar, como se deve trabalhar. Então, por isso que São Bento ele é considerado o padroeiro da Itália, da Europa, de toda aquela região, porque a sua fama de vida de santidade e oração percorreu por todos esses países europeus. E São Bento, essa sua vida de oração, ela foi a ordem beneditina, a ordem de São Bento foi a primeira ordem da Igreja Católica mais antiga que nós temos registro, justamente por essa vida mais de oração. Nós sabemos que existem várias ordens na Igreja Católica, ordens franciscanos, salesianos, carmelitas, que todas elas têm um carisma particular, seja na parte pastoral, na parte de missão. Nós não, vivemos a vida contemplativa dentro do mosteiro e se comenta muito dentro da Igreja Católica, do meio religioso, que são os mosteiros, que sustentam a fé da Igreja pelo fato de a gente estar em constante vida de oração. Aqui no Mosteiro de Olinda, das 7 horas canônicas, rezamos das 5. Não rezamos das 2 que faltam, justamente por estar estudando e trabalhando. Então, o Mosteiro de Olinda tem essa importância para a cidade, porque o fiel que chegar a qualquer hora do dia, dentro do mosteiro, vai encontrar constantemente a vida de oração, a vida voltada para Deus. Como São Bento diz na regra, no capítulo 4, nada antepor ao amor de Cristo. Nós sempre focados em estar em conexão com Ele, porque o amor precisa ser amado. Mas afinal, o que é um patrimônio? De acordo com o IPHAN, o Instituto Histórico do Patrimônio Artístico e Nacional, e seguindo dentro de uma perspectiva histórica, o patrimônio representa um bem para determinada sociedade que, ao receber esse título, passa a ser considerado valioso para toda a comunidade e o povo que a envolve, devendo, portanto, ser preservado para as futuras gerações. A ideia do que é patrimônio, conceito dele, na verdade, começou a ser elaborado ainda no final do século XVIII, após o fim da Revolução Francesa de 1789. E com isso surgiu a ideia de se preservar os bens públicos de qualquer tipo de vandalismo. O tombamento, por outro lado, muitas vezes atribuído à ideia do patrimônio, mas vale ressaltar, não são sinônimos. O tombamento pode ser entendido como um ato administrativo que o poder público dispõe para preservar a memória e a cultura nacional. Mas ele também não é a única forma disso acontecer. Afinal, os bens podem ser preservados, por exemplo, através do inventário, que seria a primeira possibilidade de começar a se documentar esse tipo de patrimônio. Mas como se dá esse processo? Eu, enquanto cidadão, posso solicitar o tombamento de algum bem? Bom, em caso de pedido no âmbito federal,
a proposta deverá ser encaminhada diretamente para o Ministério da Cultura em Brasília ou para a presidência do IFAM. Em caso de pedido na esfera municipal ou estadual, o requisitante deverá recorrer às respectivas esferas do governo. E aí, a partir disso, a proposta será analisada por uma equipe técnica especializada no assunto e, se for aprovada, caso a resposta seja positiva, vai recorrer para o julgamento nas próximas instâncias, terminando com a homologação pelo Ministério da Cultura. Portanto, sim, qualquer cidadão brasileiro pode solicitar o tombamento de qualquer bem. A preservação da história e da memória de uma determinada época ou sociedade é uma demanda social tão importante quanto qualquer outra. E para mantê-las vivas, é necessário que saibamos reconhecer a sua importância e sua contribuição para com o presente. Aqui, no Centro Histórico de Olinda, onde diversas casas, museus e igrejas são preservados pelo poder público, é onde podemos perceber a importância de lutarmos para que essas leis sejam cumpridas e de que esses lugares sejam respeitados. Meu nome é Luciana, eu moro aqui há praticamente 63 anos, porque só morei fora, no bairro de Rosarinho, durante um ano. O resto foi tudo aqui, então somando tudo 62 anos. Bastante tempo. Muito tempo, minha vida. Na sua visão, como moradora daqui, como é que a senhora enxerga a atuação da gestão pública para com o Centro Histórico? Bem, eu acho que é um descaso que tem, porque a cidade está muito maltratada. Ela, para ser uma cidade histórica e do patrimônio, fazendo parte do patrimônio mundial, era para estar muito mais, a gestão pública devia incentivar mais o turismo, um turismo mais consciente, que favoreça aqueles turistas, né, lógico, as pessoas que vêm visitar a cidade. Tem vários fatores que precisam ser bem melhorados, né? Você chega aqui, o impacto, por exemplo, a Praça da Preguiça tem um coreto que ele veio da França em 1800 e cacetada. O coreto está todo depredado, o pessoal levou partes, vai levando, não tem uma reforma nele. Isso eu estou falando nesse miolinho, viu, só, né, que é a parte tombada. A igreja de São Pedro aqui na minha esquina tem uma placa de reforma há zilhões de anos, e não se termina. Não é? Então, é um descaso muito grande, é uma coisa assim, não tem... Tipo assim, aqui na Cidade Alta mesmo tem um banco 24 horas para o turista ter acesso a trocar, sacar, né? Enfim, é muito triste, a cidade está se deteriorando, a praça agora, eu sei que isso é um problema social, não é um problema policial, não vejo assim, que são o pessoal que não tem teto, os sem tetos que dormem na praça. Ali tem um posto policial que foi fechado, de turista. Mas eles deviam, na verdade, abrir aquilo para as pessoas dormirem, fazer um abrigo noturno, como tem vários lugares que tem. Enfim, é tanta coisa que se eu ficar enumerando, vai dar muitas horas. Então, total descaso. Tinha que ter uma visão mais voltada para o turismo, sim, mais humana. É isso. Agora, essa imagem que é passada, por exemplo, no carnaval, é bastante diferente dessa vivência aqui, de quem mora aqui, né? Porque o carnaval aqui começa pra gente, morador, escutar ensaios de blocos, principalmente de afoxés pela rua. Afoxé só no maracatu, né? Nem tanto afoxé, mas maracatu. Que desde o mês de julho já vão para a praça, agosto, final de agosto para começo de setembro já sobem as ladeiras tocando e tal. Até aí ainda vai, porque o frevo virou também patrimônio, né? Sim. Imaterial. Sim. E é louvável, porque o frevo tem uma energia de alegria, de felicidade muito saudável. Porém, tem muitas controvérsias, porque o carnaval, antes do dia do carnaval acontecer, a Cidade Alta, aos domingos, nas prévias, é dominada pelos assaltos, pelos arrastões. E eu queria saber até quando isso poderia ser evitado, né? E como. E durante o carnaval, as pessoas gostam muito, né? Que dizem que até que não tem tanto assalto como tem nas prévias.
eu já não sei mais, porque eu não fico mais no carnaval aqui. Não gosto mais daquela multidão toda, então eu escolho uma prévia para me divertir num dia. Para mim é o suficiente, porque quando eu vivenciei carnavais, e carnavais era bem diferente. Hoje em dia, até para encontrar as pessoas conhecidas é difícil, a multidão de gente tamanha, né? É difícil, aí você sai com o celular para marcar, você está arriscado a ser roubado. Quem rouba? Mesmo durante o carnaval é tremendo, mas não é só porque é Olinda, né? Todo lugar roubam celulares. Luciana, apesar dos percalços, né, de todo esse cenário de insegurança, de descaso do poder público, apesar de tudo isso, como é a sensação, como é viver no núcleo de uma cidade que é patrimônio mundial? Bem, eu sou suspeita porque eu gosto muito de arquitetura antiga. Porque a arquitetura antiga você vê a raiz mesmo, não é esses arranha-céus sem arte, sem nada, né? Sem detalhe. Aliás, tem detalhe, mas não é como eu gosto. Então, Olinda sempre vai ser muito linda pra mim, vai ser muito gostoso passear. Às vezes você não tá, sei lá, tá meio chateada, meio triste e tal. Aí você dá uma volta pelas ruas, sabe? Vai no Alto da Sé, vai na Praça Preguiça, no Mosteiro de São Bento, aquelas áreas. Dá um passeio para que você respira melhor. E tem uma frase muito bonita de um poeta, aliás, isso é um poema, eu sempre fiquei com essa frase, de Carlos Pena Filho. Ele diz que Olinda é só para os olhos, ninguém diz, é lá que eu moro, de somente é lá que eu vejo. Eu acho lindo isso, de Carlos Pena. Então, tem essa coisa de você respirar arte, de você se sentir bem, de você olhar a natureza bela que ela tem, as palmeiras. É o lado bonito. E eu gosto de Olinda muito, até agosto, mais ou menos, que depois começa muita gente de fora vindo, se aproximando do carnaval, aquela multidão, porque eles não têm respeito pela cidade, entendeu? A maioria não tem. Mas eu gosto quando tá, principalmente inverno, você vê a cidade, só os moradores mais, entendeu? O povo nativo, isso me agrada mais. Tem esse sentimento de pertencimento, né? Exato. Às vezes eu me sinto agredida perto de carnaval. Muita gente se sente... Invadida. Invadida é a palavra. É isso. O Mosteiro de São Bento tem como um de seus principais objetivos representar o centro histórico de Olinda enquanto um espaço que rememora a sociedade colonial. Perceber a importância deste patrimônio e contribuir para a sua integridade física é garantir que outras gerações tenham acesso ao nosso passado, que conta essa história com suas continuidades e permanências, cheia de riqueza cultural que resiste à força do tempo. Olinda, quero cantar a ti esta canção. Teus fogueiras, o teu sol, o teu mar, faz vibrar meu coração de amor a sonhar em Olinda sem igual.